Vamos agora a Brasília com Humberto Pinheiro. Humberto Pinheiro vai falar sobre a lacração das urnas eleitorais no Distrito Federal. Humberto, boa tarde, bem-vindo ao nosso novo Diário News. Amigos do Diário News, pois bem, vai até o dia 28 a lacração das urnas eletrônicas aqui no Distrito Federal, no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Ontem eu pude acompanhar o início desse trabalho com várias pessoas. É um trabalho assim grande que as pessoas não conseguem nem ter ideia de quantas pessoas estão trabalhando para, por exemplo, lacrar as urnas nos TREs aí dos estados e assim por aí você vê. Bom, eu estive por lá, acompanhei um pedaço desse trabalho para que se tenha uma ideia. Esse trabalho vai se estender até o dia 28. Eles estão fazendo, em média, por dia, 1.000 urnas, né, que são testadas, são colocados lá o cartão, são lacradas com selos, uma média de 6 selos que lacram ali onde tem um parafusinho, onde tem um cartão, onde tem uma bateria, enfim. Tudo isso está sendo realizado no Distrito Federal para dia 28. Esse material será destinado já às escolas, para no dia 1º, então, começar a montagem. Será montada, então, no sábado, dia 1º, e as eleições no dia 2. Aqui no Distrito Federal são um pouco mais de 7.000 urnas eletrônicas, aí quase 7.500 urnas eletrônicas que serão disponibilizadas para o dia 2 de outubro. Isso sem contar que tem as urnas que são as reservas, né? Se der algum problema, uma urna será substituída por uma outra. Então, se aqui no Distrito Federal está assim, imagino nos outros estados aí, onde nós temos milhões de eleitores. Aqui nós já passamos de 2 milhões de eleitores no Distrito Federal. Imagina São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, e Minas Gerais, grandes estados, quantas urnas são necessárias e quanto trabalho tem sido realizado nesses dias que antecedem as eleições. Mas não é só isso, não. Flor, aí os partidos discutindo aí, tentando trazer para si mais aliados, que é o caso do Partido dos Trabalhadores, que hoje, com uma carta, o então ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ele já deu uma declaração que está a favor, né, do voto pró-democracia para a presidência, com menção indireta contra o presidente Bolsonaro. Essa carta foi elaborada pelos 3 filhos dele, enfim, de certa forma, muitos estão vendo essa guinada do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso como, de certa forma, uma posição muito ruim para o PSDB, que já não andava muito bem das pernas quando deixou de ter um candidato à presidência da República, e agora com essa posição de Fernando Henrique Cardoso, resta perguntar: para que lado o PSDB vai? Essa é uma posição apenas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um dos fundadores do PSDB, ou se todo o PSDB vai para o lado do Lula? Porque a carta dele deixa quase que bem claro que ele está, então, aderindo o voto a Luiz Inácio Lula da Silva e um voto contra Bolsonaro. Então, é uma posição que o PSDB está tomando, e é uma posição do PSDB partido ou apenas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O PSDB está ficando numa situação, numa situação nessas eleições muito estranha, porque o PSDB, nós sabemos a força que tem o PSDB. Esse é o primeiro ano eleitoral que fica sem um candidato à presidência da República, e todos estão se perguntando qual será agora a posição do partido, o partido PSDB. Que tamanho sairá o PSDB dessas eleições? Porque na decisão deles, quando estavam para decidir se ia ter candidato ou não, já saiu pequeno. Imagina agora após as eleições. Um outro assunto é que essa nota divulgada nesta quinta-feira, ela foi costurada, digamos assim, por diversas mãos, né? E, como eu disse, o ex-presidente, para tornar essa posição dele pública, ele articulou aí pelos seus 3 filhos, a Beatriz, a Luciana e o Paulo Henrique, em conjunto com integrantes da Fundação
Fundação Fernando Henrique Cardoso. Todos consideravam que era importante a divulgação de uma manifestação de FHC na direção de defender o voto democrático em contraposição a Bolsonaro. Agora, muitos artistas estão também declarando seu voto, lançaram música. Hoje já tem música na internet também desfavorável a Lula, inclusive uma paródia aí com o jingle dele, e os ânimos estão acirrados. Estamos indo para a última semana eleitoral e daqui para lá o pique vai ser esse, né? Um tentando do lado, o outro do outro. O Ciro vem reclamando e agora batendo muito forte no PT, batendo forte em Lula, por conta da história do voto útil, porque muitos estão aí pregando essa história do voto útil para tentar decidir a eleição no primeiro turno. Agora, uma pergunta que todo mundo faz aqui no Brasil é o seguinte: olha, se o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, por que essa preocupação de pedir o voto útil? Ora, ele está em primeiro lugar nas pesquisas, então não tem que estar preocupado com a história de tentar ter um voto útil e tentar aí tirar votos do candidato Ciro, também da Simone Tebet. É uma pergunta que fica. Então, todos os dias agora praticamente nós teremos pesquisas eleitorais, mas quem vai estar aí na Paraíba ainda por essa semana, a semana que vem, vai ser o presidente Bolsonaro, que fará uma motociata em João Pessoa e outra em Campina Grande. Então a expectativa é para ver como será a reação dos paraibanos a essa motociata. Hoje ele esteve lá no Pará, também juntou uma multidão, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está aí pensando se vai participar ou não no próximo sábado do debate no SBT. Já tinha notícias de que ele não participaria, hoje voltou a pensar no assunto e tem gente dando conselho para que ele participe. Vamos ver e aguardar. Na próxima semana também teremos debate na Globo, também será um debate no dia 27, que será o último debate. Então, é uma semana de muita decisão na política brasileira e também nos alinhamentos para a presidência da República. É com você.